O quê? A Turquia contratou um pistoleiro para disputar as Olimpíadas em 2024? E essa coreana marrenta aí? Mas será que na era da nutelagem, onde o metiolate não arde mais, foi justamente o tio do churrasco que venceu a medalha olímpica no tiro em 2024? Bora ver essa história direito, mas fica até o final, porque eu vou contar uma história muito mais interessante lá na segunda metade do vídeo. Roda a vinheta. Eu sou o Thiago Almeida, eu sou atleta e instrutor de tiro, especialista em balística forense, balística de combate e psicologia criminal. Este é o Diário do Atirador, o diário de um atleta do tiro. Em toda Olimpíada sempre tem alguns atletas que chamam mais atenção, alguns pelo carisma, alguns pelo talento e outros pelas polêmicas. Mas dessa vez alguns dos grandes destaques vieram justamente do tiro esportivo, as modalidades mais escondidas e obscuras aí das Olimpíadas, afinal de contas, armas são feias, chatas e bobas, não é mesmo? Mas eu achei bem maneiro esse fenômeno, eu acho que vai dar uma boa visibilidade para os esportes de tiro no mundo inteiro. Foram vários memes sensacionais. Mas quem é esse turco? Yusuf Direk tem 51 anos, é ex-militar, educador físico, dançarino e gosta de gatos. E além de se tornar um dos atletas mais comentados dos Jogos de Paris em 2024, esse turco também fez história. Afinal, ele levou a primeira medalha da Turquia nos esportes de tiro. Mão no bolso, postura relaxada, sem equipamentos descolados, cabelo grisalho, jeito de tiozão. Em meio a tanta coisa diferente que os atletas do tiro usam, esse cara chamou a atenção pela simplicidade. Mas será que ele é mesmo aquele atirador de dardo do clube de sinuca que do nada se transformou em um campeão olímpico? É claro que não, né? Dikek já está em sua 5ª Olimpíada, ou seja, tem pelo menos 16 anos que ele tem ranking nacional na Turquia para representar o país nas Olimpíadas. Ele foi bicampeão mundial em 2014 na modalidade pistola 25 metros e ele é 7 vezes campeão europeu. Então aqui a gente tem uma vida dedicada ao tiro esportivo. Em Paris, ele levou a medalha de prata na modalidade pistola de ar 10 metros por equipe com a sua colega, que eu não consigo falar o nome, alguma coisa parecida com Sival Tarran. No Brasil nós temos Felipe Vu, que em 2016, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, conquistou a medalha de prata nessa mesma modalidade pistola 10 metros, só que na categoria individual. O alvo dessa modalidade é este daqui. Se você quiser fazer o download para você imprimir em folha 4 em tamanho real para você poder treinar, tem um link aqui embaixo na descrição, você pode entrar no nosso site do Diário do Atirador, é totalmente gratuito, você clica lá em download já, vai baixar esse e vários outros alvos para você poder treinar. O centro desse alvo, que vale 10 pontos, é um círculo de 11,5 milímetros de diâmetro. Essa é uma categoria pistola de ar, então o chumbinho usado tem 4,5 milímetros, é o famoso chumbinho 4,5. Então se você fizer as contas aqui, dá um tiro de mais ou menos 5,5 MOA a 10 metros. Para quem não sabe o que é minuto de ângulo, isso significa que é mais difícil acertar o 10 a 10 metros nesse alvo aqui do que acertar um melão a 100 metros. E os atiradores fazem isso de pé, sem apoio, com apenas uma das mãos. E se você notar, vou dar um zoom aqui, você ainda tem uma bolinha menor ainda, que é o X, que é usado como critério de desempate. A classificatória individual dessa modalidade são 60 disparos. E Dukek fez nada mais nada menos do que 576 pontos. 576 de 600 pontos possíveis. Isso significa que pelo menos ele acertou o 10 36 vezes e o 9 24 vezes. Se ele acertou 8, 7, 6, significa que ele acertou ainda mais 10. É ou não é impressionante? E o pior, ele ficou em 13º lugar, não foi classificado para as finais individuais. E o campeão olímpico, um chinês, fez 579 pontos, apenas 3 pontos a mais do que Yusuf Dukek. O nosso Felipe Vu, lá em 2016, quando ele foi medalhista, ele fez 580 pontos na classificatória. Mas afinal de contas, o que os atiradores olímpicos usam? O que é os equipamentos? Por que esse atirador da Turquia chamou tanta atenção? Primeira coisa, eu acho que é por puro desconhecimento mesmo da maioria das pessoas com relação às modalidades de tiro. Como eu falei, o tiro é muito escondido, muito obscuro dentro das Olimpíadas. A maioria das pessoas não conhece direito à regra, muito menos os equipamentos que são usados. E o que o Yusuf, então, usou nessa prova que ele ficou famoso?
Primeira coisa, a pistola que ele está usando é uma pistola de ar comprimido, no calibre 4,5mm, e é uma pistola da marca Ster, modelo Evo 10. É uma pistola de ar comprimido top de linha e que muito provavelmente custa mais do que o seu carro. Inclusive ele é patrocinado e a própria marca parabenizou ele pela conquista. E quanto aos demais equipamentos? O primeiro deles é o abafador. O abafador ele é um equipamento obrigatório, apesar de serem pistolas de ar. Dentro de um ginásio fechado com vários atiradores, essa quantidade enorme de disparos é sim suficiente para poder começar a causar dano permanente na audição. Então eles usam um abafador e o Dicker que estava com o abafador, claro, não deu para ver na foto que ficou famosa, mas ele usava um abafador intra-auricular, um abafador interno, que, diga-se de passagem, eu acho até melhor e bem mais confortável. Quanto menos coisa pendurada na cabeça do atirador, é melhor. Quanto mais confortável e relaxado ele estiver, melhor. E quanto a esses óculos esquisitos aí? Bom, esse é um equipamento opcional. O regulamento permite o uso dentro de alguns limites e a função dele é basicamente dar uma turbinada na nossa visão. Alguns usam, outros não usam, inclusive a parceira do Yusuf também não usou nada, usou um óculos comum de grau mesmo. E aqui eu posso cometer algum equívoco, porque não é a modalidade que eu pratico. No tiro prático, no IPSC, a gente não usa nenhum tipo de óculos para ajudar a nossa visão. É basicamente óculos de proteção para o olho, quando muito com filtro solar ou alguma lente especial colorida para aumentar um pouco o contraste. Mas o que eu quero te explicar aqui é que o nosso olho ele tem a capacidade de focar um plano de cada vez. Então, se você pegar este objeto aqui e olhar para ele, o fundo da sala fica embaçado. Se você olhar para o fundo da sala, o seu objeto na sua frente vai ficar embaçado. Ou seja, você só consegue focar um plano de cada vez. Muitos não sabem, mas é possível que você treine os dois olhos abertos, fazendo com que um olho foque o seu aparelho de pontaria e o outro olho foque o alvo. A gente ensina isso nos cursos. Muito provavelmente é a técnica que o Yusuf Duque aqui usa para atirar ele e tantos outros atiradores, tá? Inclusive alguns que têm lente corretiva para miopia, astigmatismo, hipermetropia, eles usam uma lente para perto e uma lente para longe, né? No olho diretor para perto, no olho acessório para longe. Isso ajuda eles a fazer esse mesmo processo que a gente treina a seco com exercícios específicos que a gente ensina nos nossos cursos online, nos nossos cursos presenciais e lá na comunidade 1% também. Mas a função desse óculos, então, além de permitir alguns filtros para você equilibrar a iluminação do ambiente, você pode atirar em várias condições de luminosidade diferentes, o atirador nunca sabe exatamente como que vai ser o local onde ele vai realizar a prova dele, então tem essas possibilidades, mas o principal acessório desse tipo de óculos é um tipo de diafragma, um obturador que você consegue regular para a quantidade de luz que entra no seu olho. Isso permite, né, desde que você faça o ajuste correto para a luminosidade correta, permite que você faça um truque óptico que vai confundir o seu cérebro, fazendo com que você veja o aparelho de pontaria e o seu alvo no mesmo plano focal. Assim você vê tudo mais nítido. A sua visão fica muito limitada a um pontinho muito pequeno, né, e o resto que tem nesse tipo de óculos é para ajudar o atirador a se concentrar unicamente naquilo que está na frente dele. Como eu falei, alguns atiradores usam, outros não usam. É um equipamento opcional. Nessa prova, vários não usaram, né? Por alguma razão estranha, o turco ficou em evidência e perto do valor da pistola que foi usada, na pistola de ar, esse óculos não é nada, né? Você tem Ray-Ban muito mais caro que esse arame aí cheio de lente pendurada. E como eu falei, esses óculos não têm aumento, eles não têm nenhum tipo de magnificação para deixar o alvo maior, nada do tipo. Então, os atletas que têm um bom olho, conseguem enxergar muito bem o alvo, não precisam usar esse troço, obviamente, desconfortável. Como eu falei antes, né? Menos é mais. Quanto mais confortável o atirador tiver, mais relaxado, mais concentrado ele vai estar para poder fazer esses tiros tão difíceis. Mas eu falei que eu ia contar uma história muito mais interessante, então vamos lá. O ano era 1920. As Olimpíadas eram na Bélgica, na cidade de Antuérpia. 21 atletas brasileiros de modalidades diversas, aí, como natação, polo aquático, saltos ornamentais, remo, tiro esportivo, embarcaram a bordo de um navio chamado Curvelo. Eles viajaram por conta própria, porque o Comitê Olímpico Brasileiro não organizou uma viagem oficial. E a viagem foi precária. Eles viajaram de terceira classe, em cabines muito pequenas, quase sem ar. Por vezes os atletas tiveram que dormir no chão do bar quando acabava as festividades do navio.
para acordar bem cedo no dia seguinte para conseguir treinar de forma improvisada no convés do navio. No meio do caminho, lá perto de Portugal, eles foram informados que o navio não ia chegar a tempo na Bélgica para que eles pudessem competir, para eles pudessem fazer as provas. Então eles decidem descer em Lisboa e terminar a viagem de trem. Eles pegam um trem aí aberto, pegando chuva, pegando sol, e no meio da viagem, que durou no total mais de 27 dias, parte das armas e toda a munição foi roubada no meio do caminho. Com tantas dificuldades, tantos percalços, os atletas brasileiros chegaram na Bélgica com a moral lá embaixo, super mal alimentados, cansados, e os americanos, quando viram a situação triste dos atletas brasileiros, se solidarizaram e emprestaram as munições e algumas armas de última geração para que eles pudessem competir. Eu já vi esse comportamento no tiro diversas vezes. Por alguma razão, a gente é muito solidário com outros atletas. A gente quer ganhar no tiro e não na dificuldade do outro. E com esses equipamentos de última geração, os brasileiros simplesmente derrotaram os americanos e a gente levou medalha de ouro, prata e bronze. E entre esses atletas estava Guilherme Paraense, que não só ganhou a medalha de ouro, como foi a primeira medalha olímpica da história do Brasil em 3 de agosto de 1920. Ou seja, ontem fez 104 anos desse marco histórico. Ele ganhou essa medalha com a própria arma, foi uma das sobreviventes da viagem e ela é guardada até hoje pela filha dele. Era um revólver simples, para os dias de hoje uma arma completamente precária. Mas quem era Guilherme Paraense? Guilherme Paraense era um tenente do exército, na época tinha 36 anos de idade, ou seja, era um pobre coitado de um país pobre que passou por poucas e boas numa viagem difícil em busca de um sonho olímpico. E não sabendo ser impossível, ele foi lá e fez, né? E depois que o feito foi divulgado, ele voltou em um navio bem mais confortável, foi recebido pelo então presidente da República, o senhor Epitáfio Pessoa, e ele seguiu a sua carreira militar até se tornar coronel e morreu em 1968, aos 83 anos, mais reconhecido e venerado na Europa do que aqui no Brasil. Aquelas 3 medalhas no tiro esportivo foram as únicas medalhas conquistadas pelo Brasil naquele ano e levou mais 28 anos até que o Brasil conseguisse mais uma medalha olímpica. A maioria dos brasileiros não faz a menor ideia que a primeira medalha do Brasil veio justamente do tiro esportivo. Aqui no Brasil o desarmamento começou mesmo em 1930, com Getúlio Vargas, e desde então o Brasil nunca mais ganhou outra medalha no tiro esportivo, até Felipe Vu, em 2016, ou seja, levou quase 100 anos para a gente conseguir repetir o feito. Agora, quer saber uma coisa bem curiosa? Se você for lá agora no Instagram do turco Yusuf Tukik, ele está com mais ou menos 270 mil seguidores. A parceira dele, que venceu a mesma medalha, lado a lado com ele, na mesma competição, tem apenas 8 mil seguidores. E se você for ver as postagens mais recentes, a maior parte dos comentários no turco são em português, são de brasileiros. Isso me leva a crer que a maioria das pessoas chegou no Instagram dele por causa dos memes. O nosso campeão olímpico, Felipe Vu, tem só 22 mil seguidores, num país onde tem 250 milhões de pessoas. Isso só me faz concluir uma coisa, senhoras e senhores. O brasileiro é muito vira-lata mesmo. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, valorizem os nossos atletas nacionais e entra no link que está aqui embaixo no nosso site, onde você vai poder fazer o download do alvo, vai poder conhecer os nossos cursos online, tem cursos para todo mundo lá, desde tiro esportivo até defesa residencial e prevenção contra o crime. Links estão aqui embaixo na descrição e rolando aqui embaixo da tela. Eu sou o Thiago Almeida e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Fui!